Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio da Badia, professor da disciplina Fotojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito das obras dos grandes fotógrafos. São aqueles fotógrafos nos quais vocês podem se inspirar para a realização de fotodocumentários de vocês, ou então para construir uma visão crítica em relação à evolução da fotografia. Eu acho que este fotógrafo, ele é um dos mais importantes de todos os tempos, Robert Frank. O que caracteriza o Robert Frank? Ele fez uma produção fotográfica, ele é suíço, recebeu a pauta, a incumbência de ir aos Estados Unidos, ali nos anos 50, para fotografar a população americana. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e que, vocês já sabem, só foi... os alemães só perderam a guerra porque os norte-americanos entraram nessa guerra. Então, a obra do Robert Frank é no sentido de entender quem é esse povo que livrou a Europa de Hitler, quem é esse povo que tem essa qualidade de vida que todo mundo começa a invejar, quem é esse povo que gosta muito de rock and roll, ao mesmo tempo é muito religioso. E aí ele foi atrás dos americanos e fez um dos documentários fotográficos mais importantes da história da fotografia. E por que é importante essa obra do Robert Frank? Porque ele conseguiu mostrar assim a alma do povo norte-americano. O povo norte-americano não gostou do resultado, mas os europeus adoraram, falaram, olha, eles são isso mesmo. E vocês percebem, em algumas das fotos que nós estamos mostrando aqui atrás, que as fotos parecem desfocadas, elas parecem mal compostas, parecem mal iluminadas. Isso, gente, o Robert Frank, ele deliberadamente, intencionalmente, ele fez fotos subexpostas, superexpostas, mal enquadradas, exatamente para mostrar o espírito dos norte-americanos. E os europeus acham que ele conseguiu, e eu também concordo. E nas fotos dele, a gente percebe exatamente por causa dessa... digamos, desse descumprimento quase que radical das regras básicas de fotografia, então a gente consegue perceber um pouco da alma norte-americana. E o que a gente vê nas fotos é exatamente um povo com muita pressa, um povo que parece assim solitário na multidão, um povo que parece assim meio fútil, um povo que assim cercado de anúncios publicitários, e um povo que parece também muito racista. E as fotos dele mostram isso. Então é claro que os norte-americanos não gostaram. Alguém depois das fotos do Robert Frank falou o seguinte, agora pode-se fotografar qualquer coisa. E eu acho que esta também é uma das lições do Robert Frank. Pode-se fotografar qualquer coisa. E eu gosto de falar do Robert Frank, principalmente porque, como professor de fotojornalismo, eu tenho que falar para os meus alunos sobre as principais regras para se aplicar na produção de uma foto com características jornalísticas. Então, tem uma série de regras que eu aconselho os alunos a seguirem. E eu falo também, ao final, depois de passar essas regras para os alunos, eu falo o seguinte, gente, as regras são para os medíocres. Por que eu falo isso? Porque as melhores fotografias, na verdade, elas rompem com as regras, elas não aplicam as regras. Então, Robert Frank, ele é um exemplo de um grande fotógrafo que descumpriu as regras e conseguiu um resultado maravilhoso. Agora eu faço um alerta para os alunos. Tudo bem, você quebra as regras,
mas para quebrar, você tem que primeiro conhecê-las. É muito diferente quando uma pessoa quebra as regras, conhecendo-as, o resultado vai ser muito diferente daquele que quebra as regras porque não conhece as regras. Então, aconselho, conheça as regras para quebrá-las, tá? Essa é a grande lição da obra do Robert Frank. Até mais, um abraço.